Estamos aqui hoje, começando mais um episódio na companhia de uma pessoa muito especial. Ele é jornalista, cartunista, ele é CEO e desenvolve um projeto que tem um valor afetivo muito grande e emocional para nós da comunidade negra. Vou te passar a palavra para que você se apresente, Maurício Pestana. Olá, eu fico muito feliz de estar aqui no Best in Black, que é uma iniciativa fantástica, uma iniciativa que eu acho que tem como objetivo principal reunir, fazer esse network entre os profissionais, entre os executivos negros, entre a comunidade negra. Então é muito bom estar aqui falando para esse público e estar falando com vocês. Bom, eu sou, como você falou, sou jornalista, sou executivo, dirijo a revista Raça, sou fundador e mantenho o Fórum Brasil Diverso, que é uma iniciativa que visa colocar mais executivos negros nas grandes empresas e em cargos de decisão. Eu faço muitas coisas, né? Eu diria que sou multifacetado, Sim. mas eu acho que a coisa que eu mais me orgulho, eu digo que eu nasci e talvez vou morrer, é como cartunista, né? As pessoas falam, mas eu falo, olha, a única coisa que eu nasci e vou morrer, e que também foi a porta de entrada de todas as coisas que eu faço hoje, foi a carreira de cartunista. Foi com a carreira de cartunista que eu desenvolvi uma carreira internacional, que eu fui para os Estados Unidos, que eu lancei livro nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, fazendo palestra. Foi como cartunista e como pessoas que denunciavam o racismo no Brasil, que eu me projetei não só no Brasil inteiro, mas internacionalmente. Né? Foi como cartunista, como ilustrador e muitas vezes como escritor, é que eu tenho uma obra hoje de 73 livros publicados, né? Ganhei agora há 2 anos atrás até o título de doutor honoris causa pela Universidade de Vassouras, que é uma universidade especializada, né? Os maiores cursos dela é de medicina e de engenharia. E na história dessa universidade de 60 anos, só 3 pessoas eles tinham dado o título de doutor honoris causa. Incrível. Eu brinco que eu estou na linha de morte, porque os 2 já morreram. Uhum. Então eu sou o único doutor honoris causa. Tem muita coisa para construir ainda. Da universidade. Um pouco por conta de toda essa obra que hoje, há mais de 30 anos, eu tenho dedicado. E aí eu tenho até uma obra com 3 fascículos em trilíngue, inglês, português e espanhol, que mostra um pouco dessa obra e que é uma obra que eu já fui citado fora do Brasil como uma obra única, porque nenhum artista no mundo do cartoon, da ilustração, ou que escreve, se dedicou tantos anos a uma única causa. Né? Então, eu consegui ver também todas essas mudanças que aconteceram nesse país. Eu brinco que há mais de 30 anos, quando a gente denunciava o racismo aqui no Brasil, falavam que era coisa de louco, coisa das nossas cabeças. Hoje não, sim. Hoje as empresas, as instituições públicas e privadas trabalham a questão da diversidade e da inclusão, e hoje a gente tem consciência de que isso é um mal e que isso é um mal que precisa ser tirado, né? Precisa ser acabado ou, pelo menos, atenuado. Então, eu me orgulho muito de, desde 17 anos, estar nessa luta. Incrível. E hoje eu quero saber muito sobre você mesmo, sobre essa multifacetada que você constrói, esse multitalento que você tem. Então, eu quero saber também, entender o que veio primeiro, né? Se foi o cartoon na sua vida, empreendedorismo, carreira executiva, jornalismo. O que chegou primeiro para você, que você olhou, brilhou seus olhos e colocou talento ali? Olha, as coisas se misturaram um pouco na minha vida, né? Porque eu, como cartunista, eu comecei como cartunista, eu tinha 17 anos, no jornal Pasquim. Era um jornal que foi criado no período aí dos anos 70, na luta contra a ditadura militar. E neste jornal, neste tabloide, eu publiquei os meus primeiros desenhos. E os meus primeiros desenhos, eles tinham uma pegada muito forte de não só denunciar, já estávamos no finalzinho da ditadura, enfim, que tinha aqui no Brasil, mas também as desigualdades sociais. E as desigualdades sociais não tem como você não desassociar do racismo. Sim, com certeza. Então, eu comecei a fazer cartoon sobre o racismo, que denunciava o racismo. Eu estou falando isso ali nos anos 80, da era garoto, bem garotão. E foi um dos primeiros, certamente, né, Maurício? Foi o primeiro no Brasil, e o meu trabalho se notabilizou por isso. Eu fui fazer cartoon político, trabalhei em vários jornais, Diário Popular, Diário de São Paulo, Diário do Grande ABC, como cartunista. Aliás, eu sempre falo isso. Eu trabalhei 19 anos em redação de jornais.
Mas o trabalho que ficava mesmo, que pegava, era o cartoon que eu falava sobre racismo. Porque o que acontecia? No Brasil, a gente tem que entender que durante todo o período de ditadura militar, foi negado dizer que aqui havia racismo. Muito pelo contrário. O governo brasileiro vendia que aqui não havia racismo. E quando a gente terminou o período ali da ditadura, é como se o país todo tivesse sido anestesiado. E não enxergavam muito o que tinha, né? E eu me lembro, eu sempre falo, às vezes tinham até companheiros nossos, negros mesmo, que falavam, não existe racismo. E eu, quando com os meus cartoons, a pessoa olhava, falava, nossa, eu já passei por situação parecida com essa. Então as pessoas não tinham consciência do que acontecia. E muitas vezes a gente ouvia muito, não, isso aí é uma loucura, não existe. Mas é óbvio que qualquer pessoa que viesse aqui para o Brasil via que aqui tinha alguma coisa errada. Foi quando também começou a chegar muitos, a gente chama de brasilianistas, pessoas que vinham estudar, fazer mestrado e doutorado aqui no Brasil, porque o Brasil, a questão racial sempre foi muito confusa aqui. As pessoas, mas aqui não é o racismo como existe nos Estados Unidos ou na África do Sul, é diferente, que eram separados. Mas esses estudiosos, eles começavam a tentar mostrar, porque o olhar de fora mostra como havia diferenças aqui. Porque quando você olha para os governos, quando você olha, eu sempre falo, para os postos de comando, você não vê pessoas negras. E aí esses americanistas começaram a escrever, fazer seus mestrados, seus estudos, e sempre quando eles tinham esses trabalhos acadêmicos, o que ilustrava o texto dele eram os meus cartoons. Ele falava, tem uma pessoa no Brasil que consegue falar, descrever o que é isso, porque muitas vezes a gente precisa de uma tese para dizer como é que se dá o racismo, e ele, em poucos traços, faz isso. Isso fez com que o meu trabalho começasse a ir para os Estados Unidos, ilustrando teses de trabalhos de mestrado, de doutorado. Tanto é que quando eu fiz a minha primeira exposição de cartoons nos Estados Unidos, lá em Washington, e eu não fui para a exposição. A exposição foi fora foi do nos Brasil? Estados Unidos, foi fora do Brasil. Interessante. Aí depois eu fui convidado para ir aí pelo Departamento de Estado americano. É a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E aí fiquei surpreso, porque o meu trabalho já era conhecido lá. Eu tinha trabalhos arquivados na Biblioteca do Congresso americano. E aqui mesmo eu não tinha. Não tinha reconhecimento. Não tinha reconhecimento. Comecei a fazer muitas coisas lá. Eu consegui formar uma turma de cartunistas numa universidade negra. E comecei a estudar muito a questão racial nos Estados Unidos e no Brasil, aí de uma forma muito mais acadêmica, de uma forma muito mais interessante, e jogar isso também no meu trabalho. E aí eu passo não só a fazer cartoons, mas também passo a escrever, começo a ir para a comunicação por um lado muito mais técnico, muito mais acadêmico, e começo a fazer muita coisa e viro uma referência de como tratar a questão racial, mas também do ponto de vista educacional. Sim. Já que os meus cartoons, eles viravam livros, eles ilustravam livros, então eu passo a ilustrar livro didático, passo a fazer uma série de coisas e passo a virar um especialista mesmo de como é que essa situação se dava no Brasil. Bom, fui lançar um trabalho lá em Nova York. Me lembro que no lançamento do meu trabalho estava lá a filha do Malcolm X, que foi assim. Depois eu trouxe ela para o Brasil, quando eu virei secretário aqui, porque a gente tinha se conhecido em Nova York, e aí eu trouxe ela para falar um pouco sobre o pai. E depois eu volto para cá e continuo. Aí monto, aí entro no empreendedorismo, porque desde o começo, quando você faz cartoons e começa a fazer para editoras, eu sou obrigado a dar notas, a trabalhar, então aí eu monto a minha empresa, que é a Pestana Arte Publicações, e começo a trabalhar com governos, com sindicatos, com empresas, e vou progredindo, trabalhando. Aí depois vem a revista Raça na minha vida, né, para mudar um pouco a história, mas trabalhar também o trabalho da imagem, da autoestima. Depois eu viro secretário aqui na cidade de São Paulo, aí crio a lei de cotas, né? E é a lei de cotas mais completa também na cidade de São Paulo, porque ela pega desde o cargo de estagiário até o cargo de secretário, tem que ter pessoas negras, né? Então foi uma trajetória que mistura arte, empreendedorismo, trabalho no governo, no Estado, né, como secretário. E, por último, eu acho que a coisa que mais também me chama a atenção, eu acho que tem muito a ver com esse projeto, é que eu começo a falar, como é que a gente muda isso? Sim. E eu começo a pensar, muda através do empoderamento econômico. A gente tem que ir para cima das empresas e falar para as empresas que a gente precisa ter esse local de executivo, ter esse local de ter os nossos altos salários. E, quando eu sou secretário, eu faço uma canetada, assim, eu convoco os presidentes das principais empresas que têm
sede na cidade de São Paulo. Então, eu começo a me envolver com os CEOs. Foi uma briga na época, né, porque eu estava na prefeitura, como é que você vai misturar com o setor privado? Mas aí foi muito legal, porque eles ficaram muito felizes de serem convocados, porque muitas empresas já estavam num processo de trabalhar, sobretudo as multinacionais, a questão da diversidade e da inclusão, mas nunca tinham sido chamados por alguém do Estado. Entendi. Né? Então, aí eu chamo e falo assim, mas eles também não sabiam. Aí eu falei, não, então vamos fazer uma pesquisa, como é que está? E aí eu encomendo uma pesquisa, faço uma articulação com o BID, foi o BID que financiou a primeira pesquisa, que mostra que apenas 4,6% dos cargos de decisão nas grandes empresas do Brasil eram ocupadas por pessoas negras. E aí eu digo que eu começo uma revolução, que eu digo que é o meu grande legado, né, dentro dessas empresas para discutir isso. E hoje eu acho que não tem empresa que seja decente, que pense no futuro, que não fale sobre isso. Com certeza. Eu falo muito, viu? Porque não, sou ótimo. jornalista, gosto de falar muito. Mas a gente está aqui exatamente para isso, para te ouvir. E aí você falou que aí começa o seu legado, né? Mas eu vejo o seu legado ele começando muito antes. Você é um líder sobre educação de letramento racial. Quando você faz esses cartoons lá na década de 80, que ainda ninguém falava sobre isso, a gente não tinha essa consciência. Até porque esse termo, letramento racial, ele é muito recente, né? Exatamente. A gente não tinha realmente consciência sobre o racismo, como que ele afetava a nossa vida, como que ele atravessava os nossos negócios, e hoje a gente consegue ter essa consciência. A gente ficou anestesiado durante muito tempo, né? Porque as pessoas não têm ideia do que um regime autoritário faz com que as pessoas... Eles não têm ideia. Porque se tivessem ideia, não chamaria esse regime de novo. Porque você imagine quando você não tem liberdade de falar, de pensar, de se expressar, de ler, de entender. E isso foram 20 anos. Eu realmente... primeiro que eu era criança quando isso aconteceu, enfim... Peguei um pedaço, como eu digo, né? Eu peguei o último... Eu lembro, assim, de adolescência do último presidente militar, que foi o Figueiredo. E quando você sai daquilo, né, daquela coisa, daqueles 20 anos nebulosos, imagine você vivendo sob um regime que é proibido você falar que tem racismo. Sim. Eu me lembro, assim, que os meus livros, as coisas que eu estudava e tal, na minha família, minha mãe ficava, cuidado com isso aí, isso é coisa de comunista, né? Ou seja, tudo era comunista naquela época. Hoje estão querendo voltar, né? Então, como sim, tem gente aí querendo fazer uns movimentos voltar, né? Tá querendo falar que o comunismo come criancinha e tal. Então, você tinha com aquele negócio, e aí a minha geração, e eu acho que assim, eu fiz isso, eu fiz de uma forma disruptiva. Eu fiz parte de um movimento que criou as principais políticas que a gente tem hoje de igualdade no Brasil, né? Eu me lembro quando eu fiz os primeiros cartazes para que tivesse feriado no 20 de novembro, gente. Era um negócio. Aí, quando a gente vê hoje que é feriado nacional, puxa vida, que legal, que legal ter pertencido a um tempo que eu tive que fazer essa construção. Eu me lembro que a gente brigava para que tivesse uma lei que obrigasse o ensino da história da África e dos afrodescendentes na escola. Você não tinha. Então, a gente ia lá para Brasília e tal. Hoje, a gente tem uma lei nacional que nas escolas são obrigadas a ensinar a história da África e dos afrodescendentes. E mesmo nas empresas, eu sempre falo isso quando vou fazer letramento racial, eu digo, gente, eu me lembro que existiam 4 empresas só que trabalhavam com a questão racial. 4. E eu sempre dou nome aos bois. Eu falo Levi Strauss, Motorola, Fersol, que era uma empresa de fertilizantes aqui em Jundiaí, que era de um judeu que parava a empresa no dia 20 de novembro, não sei se essa empresa existe hoje, e uma empresa que nunca fez parte do Fórum Brasil Diverso, não sei do número 1, o CEO teve no número 1, e eu sempre falo, rapaz, você foi a primeira empresa genuína brasileira que assinou um termo de que ele colocaria em toda a sua diretoria pessoas negras. Camisaria Colombo. Ninguém sabe disso. Camisaria Colombo fez isso junto com o Sindicato dos Comerciários. A gente já até homenageou o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que assinou o primeiro termo de diversidade e inclusão. Isso eu estou falando no começo do século, aí acho que final do século XX. Então, essas empresas elas eram pioneiras e todas elas eu fiz questão de dar espaço na revista Raça. Naquela época que ninguém falava. Então, quando eu vim do secretário, eu falo assim, não, eu quero dar espaço para mais empresas. E quando eu faço o Fórum Brasil Diverso, era para realmente trazer essas empresas, mostrar para o Brasil e para as empresas brasileiras que não apareciam, que não. Hoje a gente se orgulha de ter
Magazine Luiza, de ter Itaú, de ter, enfim, várias outras empresas. Estou fazendo aqui propaganda, não. Até porque a Magazine Luiza ela precisa patrocinar o Fórum Brasil Diverso, ela não Boa, patrocina. boa. Mas eu tenho que falar de quem fez isso, o Sim. Bayer, né? Sim. Mas aí já é uma empresa alemã, que eu ajudei a construir ali a política de igualdade. Mas brasileiras eram poucas. Hoje você tem muitas empresas brasileiras, mas ainda as empresas multinacionais, as empresas europeias e também americanas são as que mais Sim. atuam nessa área. Sim. E ouvindo a sua história, eu vejo que você é uma pessoa que não desperdiça a oportunidade, que você pode abrir portas, você está com a caneta na mão, você faz, você acontece, em todas as áreas que você está, com o recurso que você tem, você sempre está olhando para nós, né? Sempre olhando para o que você pode fazer para abrir mais portas e avançar enquanto sociedade. Eu acho que isso é uma obrigação, eu acho que é uma atividade, eu acho que eu gosto muito do termo. As pessoas falam, você é militante? Eu falo, olha, eu sou um ativista e sou um artista. Eu acho que, essencialmente, isso move o artista, isso move a quem... Porque o artista, o ativista, ele tem um ideal. Qual é o ideal dele? É melhorar a sociedade, é melhorar o mundo, né? Eu quero construir um mundo melhor para os meus filhos, para os meus netos, para aqueles que vierem. E eu acho que esse pensamento coletivo, e eu digo que também é um pensamento muito da minha geração, é um pensamento muito das pessoas que viveram toda essa reconstrução da democracia no Brasil, essa reconstrução do país. A gente tem um pensamento, eu acho, um pouco mais coletivo. Eu acho que hoje isso mudou um pouco, e não por conta das pessoas, mas por conta dos próprios mecanismos, né? A revolução tecnológica, Sim, né? sim. O computador, as mídias digitais, isso tudo individualizou muito a atividade social. Então, Sim. hoje, às vezes, a pessoa vai ali atrás do computador ou atrás do celular, ela faz a revolução, né? Eu sou de uma época que a gente fazia a revolução na rua. Na rua, né? na A rua. gente juntava, a gente ia lá, fazia manifestação, depois ia tomar cerveja, mas Sim. ia garantir. Hoje as pessoas elas têm elas têm uma luta muito mais individual. Eu acho que isso fez com que a gente desse até um passo atrás, ou não avançasse como a gente vinha avançando. Porque, mais uma vez, eu falo, as grandes mudanças que nós tivemos com relação aos avanços da questão racial no Brasil, se dá uma geração que não é essa geração que está aí hoje. Que a gente fez isso sem... A gente fazia com mimeógrafo. Mimeógrafo. Com xerox. O cheiro do mimeógrafo é gostoso, lembra disso, tem memória. Com xerox. E hoje as pessoas têm uma possibilidade muito maior, e eu acho que as redes sociais e toda essa área tecnológica ajudou muito, né? Eu acho que a denúncia do racismo se dá por isso. Mas hoje eu não vejo políticas públicas assim. Eu pude te falar aqui algumas coisas que eu fiz que viraram políticas públicas. Lei de cotas no município, o feriado que a gente trabalhou, aí não foi uma luta individual, foi coletiva, mas também foi muito grande de impacto. A Lei 10.639 e acabou. Aí eu falo assim, o que é que está se fazendo hoje em termos de política e de avanço? Eu acho que talvez a revolução que está sendo feita hoje é um pouco esse trabalho que a gente faz com os executivos, com as empresas e tal, mas isso ainda não está normatizado dentro de uma lei, de uma política maior, que é a política pública. É uma coisa que a gente está fazendo, está formulando, está ampliando. Acho que não tem retrocesso, mas a gente ainda não tem... eu sinto falta de avanços mesmo nas instituições. E eu não diria que não precisaria nem você ter mais leis, mas que a gente, pelo menos, vigiasse, zelasse e cuidasse das leis que foram criadas. Por exemplo, quem é que está olhando hoje, e eu falo isso com uma experiência que fui secretário na cidade de São Paulo, quem está hoje fiscalizando a lei de cotas no Brasil? Eu não sei. Aliás, eu tenho uma leve desconfiança que não se fala mais, não se está mais contrário, porque você tinha uma rejeição muito grande das cotas, porque hoje eu acho que está entrando muito branco pelas cotas. Muita gente que não é. Eu não vou dizer porque eu não tenho os dados. Não, mas a gente tem um caso de um ex-BBB. Que ele formou-se uma pessoa branca, não é uma pessoa parda, não é uma pessoa negra, através de cotas sociais. Então não tem quem está vigiando, quem está tomando conta até do legado que a gente construiu. Né? Então eu fico um pouco triste que, além de nós não termos novas ações mais institucionais de combate ao racismo,
a gente, não sei se a gente está cuidando bem do que a gente produziu, do que a gente criou nessas décadas todas. Perfeito. Como que foi a ideia, a sua inquietação para fundar o Brasil Diverso? Eu sou uma pessoa que eu já frequentei o seu evento muito antes de conhecê-lo, inclusive, acho que 2022, foi 2022, 2023. É um evento incrível, um evento que a gente aprende muito, gera conexões, inclusive até preciso fazer um jabá aqui, que é a Iris Barbosa. Eu conheci ela no seu evento e hoje nós temos uma relação muito próxima também. Atuo como diretora de comunicação do Instituto Pactuar e foi no seu evento que criou essa conexão entre eu e a Iris Barbosa. Então, como que foi essa sua inquietação para criar esse evento? Eu tenho algumas coisas que eu fiz na vida que elas tiveram muitas repercussões que muitas vezes eu não tenho... E eu acho que aí volto de novo a dizer, talvez seja o mix ali do artista com o executivo, né? Eu tenho uma coisa que é o seguinte, eu gosto de conectar pessoas. Sim. Eu acho que as pessoas têm que se juntar, e aí vai com um abraço aqui para o Denis. O Denis, eu vejo que isso, ele tem essa coisa também, de juntar pessoas. Sim. Né? E muitas vezes, eu sei que existem algumas coisas que são formais e tal, que você faz isso, mas muitas vezes é assim, é juntar pessoas que elas possam trocar. Como é que foi o Fórum Brasil Diverso? E também eu sou muito inquieto com mudanças. Eu acho que a gente tem que mudar, a gente tem que inovar o tempo todo, né? O Brasil Diverso ele surge de uma ideia minha de que eu acho que a nossa revolução ela tem que ser feita do ponto de vista político, sim, social e econômico. Uhum. Não tem como desassociar essas três coisas. Né? Então, o político, por exemplo, eu acho assim, um absurdo. Assim, eu gostaria, quando eu vejo os ativistas políticos e tal nos partidos, e eu me conecto muito, eu falo, gente, eu gostaria de estar discutindo agora, e isso, para mim, é a minha maior dor, é quem vai ser o futuro presidente preto desse país. Uhum. Ninguém está discutindo isso. Exato. E quando eu olho na linha de sucessão de todos os partidos de esquerda, de direita, de extrema esquerda, seja lá quem for, não tem a menor... Eu vou morrer sem ver um presidente preto no meu país. Isso, para mim, é uma frustração muito grande. Né? Sim. Então, do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, as desigualdades elas continuam no Brasil, cada vez mais acentuadas. Existe uma frase aí que diz uma coisa que eu sou contrário, não é? A favela venceu. Eu não acho que a favela venceu. Eu acho que algumas pessoas venceram e saíram da favela. Exatamente. Porque eu acho que a educação, a cultura, o sistema educacional, mas mais do que isso, o sistema de esgoto, de uma série de coisas, não chegou na favela. Então, a favela não venceu. Venceu os bairros que têm tudo isso. Vai vencer o dia que lá na favela tiver todas essas condições e não for marginalizada, inclusive, por forças policiais e forças de segurança. Então, eu penso muito de que o social ele tem que vir. E o social ele tem que estar associado ao econômico. Então, se você não tiver um desenvolvimento econômico, você não consegue. Como é que nasce o Fórum Brasil Diverso? Porque eu tinha absoluta, e tenho ainda absoluta certeza que enquanto nós não pudermos pagar boas escolas, já que a gente vive nesse sistema que nos explora, a gente tem que melhorar a escola pública, mas a gente também tem que ter dinheiro se quiser optar por uma boa escola particular, que infelizmente a gente não tem. Então, enquanto a gente não puder ter dinheiro para ter boa habitação, para ter escolas boas, se a gente não resolver o nosso problema econômico, e muitas vezes o econômico se dá por conta da discriminação, ou na maioria das vezes por conta da discriminação racial. Sim. Então, a luta contra o racismo também é uma luta econômica. Com certeza. E não significa que, quando a gente vencer a questão econômica, a gente vai vencer o racismo, porque a gente sabe que, quanto mais você cresce economicamente, maiores são as dificuldades do ponto de vista da discriminação. Mas eu acho que é um passo. Eu sempre sonho que o dia que o Brasil tiver uma igualdade maior econômica, atenua um pouquinho a discriminação. E o Fórum Brasil Diverso ele nasce com isso, com o intuito de pegar as grandes empresas e falar, olha, vocês também precisam colocar negros com bons salários e no sistema de liderança, no sistema para liderar, né? Fazer um país verdadeiramente democrático. Sim, perfeito, é isso. Também acredito nisso, acredito nesse triângulo para que a gente consiga avançar com consistência. E, realmente, uma pessoa, uma luta,
uma pessoa que vence de forma individual não significa que a favela venceu, porque ainda tem muita precarização, tem muita coisa ainda que precisa ser feita para a gente falar que a favela venceu. E falando sobre mídia, no livro Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, ele fala que chegou um determinado momento da carreira dele, ele já estava ganhando grandes papéis, interpretando grandes personagens, e, em determinado momento, ele cansou de ser o ator negro, de ocupar capas de revistas com grandes expressões, né, no mercado, mas sempre nesse lugar do ator negro, que depois dele não vinha mais ninguém, continuava a capa, sempre com atores brancos. Então, ele estava ocupando esse lugar só enquanto diversidade, não por conta do talento dele. E ele fala, né, que o desejo dele é ser somente um ator, né, e não o ator negro. Como que você consegue fazer essa leitura hoje para a gente, da mídia? Como que eles estão olhando para esses talentos negros? Né? Se a gente está avançando realmente para ser só um ator, ser só reconhecido como um empresário, ou ainda está olhando para afroempresário, o ator negro? Como que você está vendo que a mídia está lidando com isso? Olha, essa é uma pergunta complexa e que exige uma análise muito grande de como que é a questão racial e como o racismo se dá no Brasil. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que o Brasil é o único país do mundo que o racismo deu certo. Né? Não deu certo na África do Sul, não deu certo nos Estados Unidos, porque eu acho que a metodologia que foi usada nesses países, só para citar 2 países que a gente sempre olha e muitas pessoas olham como exemplo, porque esses países foram países que separaram de uma forma não do ponto de vista econômico, social, mas houve uma segregação racial. Aqui existe uma segregação racial, mas uma segregação racial que se dá exatamente daquilo que eu estava falando agora, por uma questão econômica e social. Sim. Né? E isso é uma engrenagem do racismo. Né? É uma engrenagem maluca. Porque nos Estados Unidos, local que eu estive durante muito tempo, e falo para vocês, a minha impressão, se eu fosse resumir o racismo lá, foi o seguinte: a gente não gosta de vocês, pretos. Vocês vão lá ter o bairro de vocês. Vocês podem até estudar, vocês podem até se desenvolver longe da gente. E foi o que aconteceu. Lá se desenvolveu universidades, lá se desenvolveu uma economia, lá se desenvolveu, enfim, uma série de coisas. Hoje você tem grandes empresários, você tem banco, você tem... Aqui não, aqui assim não. A gente quer vocês aqui perto, mas para nos servir. Vocês não precisam estudar, vocês não vão estudar, vocês não vão ter os cargos de liderança. Porque quem é que vai fazer o serviço que a gente não quer fazer? Essa aqui é a grande verdade. Isso nunca foi dito. E mais do que isso, a gente também, durante muito tempo, até por falta de opção, aceitou isso, porque quando termina a escravização no Brasil, para o negro não sobra absolutamente nada. O Brasil começa a importar os italianos, né, que eles falavam que era melhor para trabalhar aqui, imagina. Era melhor para trabalhar num país rural, onde quem cuidava de todos os afazeres rurais eram os escravizados. Como é que alguém vai vir de fora e vai ser melhor, né, do que a gente? E a gente foi foram excluídos desse sistema. O que acontece? Muitas das estratégias que a gente usou aqui e que a gente teve como combate foi também inspirado um pouco na luta, que é muito diferente. Veja bem que eu coloco que a raiz da questão é diferente da de lá. Sim. Mas a gente precisava, de uma certa forma, ser reconhecido como comunidade negra, ser reconhecido mesmo como artistas negros, ser reconhecido como isso, até para tentar se fechar um pouco nisso, para tentar contrapor, porque não existe, nunca ficou um século inteiro sem nenhuma integração. Então, na realidade, do ponto de vista de estratégia, eu acho que a gente precisou. Agora, vai levar um certo tempo, para que a gente possa chegar num momento de dizer assim, eu não preciso mais disso, eu já estou integrado. Sim. Mas enquanto se você não se juntar como comunidade, como artista negro, como empreendedor negro, como pessoas negras que lutam e ajudam pela tua comunidade, você vai ser o quê num país onde há uma divisão muito nítida, social, cultural e política entre negros e brancos? Existe. Não existe um apartheid aqui. Né? Não existe leis que me proíbam de ir em alguns lugares, mas em alguns lugares é melhor eu não ir, porque senão você... É perigoso. Isso é perigoso. É perigoso. Exatamente. Exatamente. É complexo.
é porque a luta, ela cansa, né? O racismo, ele deixa a gente cansado, né? Ah, sim. Então, chega um determinado momento que você só quer existir, só quer fazer a sua profissão sem estar ligado a esse estereótipo. Óbvio que não é o caso do Lázaro, ele é essa representatividade, ele tem orgulho disso e ele tem grandes ações, né, em prol da nossa comunidade, mas em muitos determinados momentos é cansativo, né? Cansativo. Mentalmente, emocionalmente, fisicamente, é cansativo. Ter o nosso corpo sempre disponível para essas lutas, sempre chegando à frente. Eu tive uma preocupação muito grande quando eu comecei a minha carreira. Como eu disse para vocês, eu tive uma carreira de muito sucesso como cartunista. Eu era cartunista político, sempre fui cartunista político. Aliás, pouca gente sabe disso, mas eu fiquei durante muito tempo fazendo cartoons políticos, ali na página principal de editorial de grandes jornais. A grande questão é o seguinte, eu fazia um cartoon, maravilha, mas quando eu fazia um cartoon sobre a questão racial, explodia, porque ninguém fazia cartoon sobre a questão racial. E houve um momento que eu tive essa preocupação. Eu falei, pô, mas eu não vou ser caracterizado como um cartunista negro? Eu pensava nisso, né? E eu me lembro que mesmo entre os cartunistas, as pessoas falavam, Pestana, você faz muito sucesso porque você é negro e faz cartoon sobre negro. Eu ouvi isso durante muito tempo, até um dia que eu falei assim, não, realmente, né? Eu faço sucesso por isso. Agora, se eu fosse branco, eu era presidente da República, né? Porque É isso. se com todo o racismo eu consigo ter uma projeção internacional e ter não sei o quê, eu devo ser muito bom naquilo Com que eu faço, né? certeza. Sem dúvida. Devo ser, porque o racismo não te permite. Não, e ser único. Eu me lembro que sempre falava, você é o único cartunista. Você falava assim, ou deve ser muito bom, isso deve ser muito ruim, né? Mas o que eu fico muito feliz é que houve um momento que a minha profissão ela começou a ter outras trajetórias, eu fui escrever, eu já faço pouco cartoon, mas aí eu deixei uma legião de pessoas. Aí já não era mais o único. Falei, olha que legal, mas obviamente no mundo dos cartoons, dos quadrinhos, eu virei uma referência, porque eu fiz muito, eu escrevi muito livro e publiquei livro fora, então tem essa referência. Mas eu nunca tive esse problema. Eu acho que hoje eu sou um profissional. Se a pessoa quiser falar que eu sou um profissional negro, eu sou um bom profissional dentro daquilo que eu faço e defendo realmente a minha comunidade e defendo realmente um Brasil melhor, um país melhor. Maurício, fala para mim quando é a próxima edição do Brasil Diverso. O Fórum Brasil Diverso acontece agora, no dia 10 e 11 de novembro. Agora, mas é em novembro. Agora é em novembro. Mas agora porque o ano já está acabando. Mas dia 10 e 11 de novembro vai ser uma segunda e uma terça-feira. Acontece no Memorial da América Latina. Lá vão ter muitas empresas, lá vão ter também shows, lá vai ter muitos eventos. A pauta sempre aquela que a gente bate na tecla, por mais diversidade e inclusão no mundo corporativo. Esse ano a gente tem 2 temas. O nosso tema é sobre a saúde mental nas empresas. E aí a gente vai discutir, será que empresas que têm mais diversidade e inclusão têm menos doença mental? Eu acho que sim, mas vocês vão ter que ir lá para ouvir os especialistas. A gente vai levar gente da medicina, mas vai levar gente... Sempre a gente leva gente do mundo privado, né? Posso até dar um spoiler aqui, que uma das pessoas que abre a mesa, se eu não me engano, é o presidente do Albert Einstein. Ele vai falar um pouco sobre isso, que é um hospital de referência. Sim. E que também tem trabalhado muito essa questão da saúde mental. 10 e 11 de novembro é o Fórum Brasil Diverso. 1º de setembro a gente vai fazer um lançamento na Anshan, também estão convidados, mas aqui os próximos 3 meses aqui é desse evento que vai fazer o seu 11º aniversário e que a gente está muito feliz de estar à frente desse empreendimento. E, Maurício, o Best in Black ele tem o apoio da Copas Tour, que é uma agência 360 de viagens de incentivo e de viagens e eventos corporativos. Então, eu tenho uma pergunta para você, que veio diretamente deles, sobre viagem. Conta pra gente, compartilha aqui com a gente uma viagem que você tenha memorável, ou que seja a melhor viagem que aconteceu. Pode ser lazer, pode ser trabalho, porque eu sei que você viaja muito a trabalho também. Então compartilha com a gente. Eu passei a vida quase que toda viajando a trabalho. Só recentemente, acho que há 3, 4 anos, todo ano eu tiro um mês para viajar e eu paro mesmo um mês, né? O último ano eu estive em Salvador, que é um lugar que eu vou muito. Mas o que eu gostei mesmo foi um ano atrás, quando eu fui para a Europa. Eu passei um ano na Europa e eu morro de medo de frio. Sou muito friento, né? Aliás, aqui está frio em São Paulo. São Paulo está frio esses dias. E aí eu escolhi ir num período de muito frio, que é janeiro. Porque eu falei assim, aí as pessoas, por que você vai para a Europa no inverno? Eu falei, para ver neve, para ver frio,
estão falando aí que o frio vai acabar, então eu quero ver o frio. Antes que acabe, quero viver o frio. E aí foi muito legal. Eu estive na Alemanha, estive em Barcelona, estive em Portugal, estive na Áustria, estive em Viena. Viena é uma cidade maravilhosa, mas teve um país que eu conheci, estava ali, era ali do lado, era 9 euros. Eu falei, vou até lá conhecer, que foi Luxemburgo. É um paísinho pequeno, bacana, né? Muito legal. Então, eu gosto muito de viajar. Também já fui para a África, obviamente. Fui para Dakar, no Senegal. Fui para a África do Sul. Né? E estou querendo ir já há uns 4 anos para o Egito, porque... Mas eles não param lá, né? Espero que termine logo aquela guerra, porque eu quero ir para o Egito também. O Egito me chama já há muito tempo, eu quero ir. Então, viajar é muito bom, né? E, com certeza, o patrocinador aqui entende disso. Entende disso, é isso. Obrigada. Caminhando agora para a nossa última pergunta. Foi muito bom esse papo, quero te agradecer e dizer que é uma honra estar aqui, dividindo esse espaço contigo. Você é uma grande referência, é muito inspirador também a sua história, a sua trajetória. E a última pergunta, eu quero que você compartilhe quais são as estratégias que você usou para se manter uma marca relevante por tanto tempo. Isso, quando eu falo marca, ela pode ser uma marca pessoal, do Maurício Pestana, ou ela pode ser também da revista Raça, do seu próprio negócio ou do Brasil Diverso. Quais são as estratégias que você usa para manter uma marca relevante por tanto tempo? Acho que o mais importante é inspirar pessoas. Eu acho que, infelizmente, até por conta do racismo e de todas as dificuldades que a gente teve do ponto de vista racial, faltou muitas referências para nós negros. Eu me lembro que eu mesmo, quando comecei como cartunista, eu não tinha uma referência de um cartunista negro, né? Eu me inspirei muito num cartunista que era branco, o Enfio, e que eu fico feliz, né? Porque o Enfio, cheguei a ser até assistente do Enfio, eu consegui chegar, talvez, em lugares que o Enfio tentou e não conseguiu, como ter sucesso nos Estados Unidos, né? Então, referência é muito importante, mas é muito importante a gente ser referência para pessoas negras. Então, eu sempre que procuro dar o exemplo para as pessoas negras de como manter essa marca, de como chegar e de como ter esse tripé, que é trabalhar com humildade, com dignidade, com respeito, mas sempre pensando na coletividade. Eu acho que quando você faz isso, você mantém aí a sua marca e mantém o seu legado de pé. Perfeito. Obrigada por isso. Eu que agradeço. Muito bom tê-lo aqui. Mais uma vez, agradeço em nome da plataforma, do Best in Black. Todas as vezes que a gente se encontra, você é muito agradável, muito inteligente e talentoso. Então, sempre muito bom estar na sua companhia. Eu que agradeço a toda a turma do Best in Black. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nós temos para você um presente, que é um vinho do nosso patrocinador. Você gosta de vinho? Eu adoro, amo. Ainda mais nesse frio. Maravilha, tomar um vinhozinho. Aquece o coração, aquece o corpo, né? É muito bom. Aquece a alma. É um vinho do Michael Scott Carter. Então, a gente quer te presentear, uma forma de agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado e estamos aí. Tá bom? Obrigada. E esse foi mais um episódio. Mas fiquem aqui, ligados, porque nas nossas redes, em breve, tem mais episódios com mais conversas inspiradoras e especiais.